ao acadêmico Abuim, mas também de coração para a senhora. Um exemplo de companheira, de esposa e de presença que foi tão valiosa e maravilhosa para a vida dele. A senhora é um exemplo e é uma pessoa que nós todos continuamos a gostar e queremos sempre compartilhar da presença. Muito, muito obrigado por a senhora estar assistindo essa sessão. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Ricardo Cruz. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, excelentíssimos e estimados confrades, ilustres convidados, em especial a viúva Dona Lúcia Abuim, viúva do nosso querido acadêmico Hernani Abuim, que, na verdade, estaria completando quase 37 anos como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Essa é a sessão da saudade, em memória ao acadêmico Hernani Vitorino Abuim Silva, e que vai ter o seguinte cronograma. Após essa breve abertura, nós teremos, então, como fazemos rotineiramente, 3 acadêmicos falando a respeito do acadêmico Hernani Abuim, o presidente acadêmico Pietro Novellino, o acadêmico Silvano Raia, que foi recebido pelo acadêmico Hernani Abuim em 1999, quando Silvano Raia entrou como membro titular da Academia Nacional de Medicina, foi ele, Hernani Abuim, que o recebeu. E o acadêmico Orlando Marques Vieira. Esses nomes escolhidos, muito mais do que uma escolha da diretoria, representam figuras da Academia Nacional de Medicina que foram extremamente próximos ao acadêmico Hernani Abuim. Foram verdadeiramente seus amigos. Em seguida, o Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, instituição à qual o professor Hernani Abuim se dedicou com tanta paixão, será representada pelo seu atual diretor, Ricardo Cavalcante Ribeiro, que nos dá a honra de estar presente aqui. E, em seguida, então, abriremos a palavra aos acadêmicos e aos familiares. De maneira que, nesse momento, eu gostaria de, nesse primeiro bloco, dar a palavra ao presidente por 3 gestões, acadêmico Pietro Novellino, para as suas considerações a respeito do acadêmico Hernani Abuim. Presidente Pietro Novellino, a palavra é sua. Presidente está sem som. Presidente Pietro Novellino. Vou entrar em contato com a doutora Maria. Presidente Pietro Novellino, para não haver estresse desnecessário, se o presidente sinalizar, nós podemos pedir que o acadêmico Silvano Raia fale e em seguida entra a sua apresentação. Se o senhor estiver de acordo, levante a mão. Talvez ele esteja também não ouvindo. Está com som agora. Senhor presidente, está me ouvindo? Está liberado. Perfeitamente bem, presidente. Presidente, está ouvindo perfeitamente bem. Muito bem. Excelentíssimo senhor presidente da nossa instituição, acadêmico Rubens Belfort Júnior. Eu peço vênia a Vossa Excelência que, antes de fazer o meu pronunciamento, eu leio uma mensagem que foi endereçada a Vossa Excelência e que Vossa Excelência mandou-me,
do nosso acadêmico honorário Antônio Márcio Lisboa, de Brasília. Senhor presidente Rubens Belfort Júnior, o Hernani Vitorino Abuim foi meu colega de turma em 1950. Fui presidente das festas do termômetro e de formatura, quando me ajudou bastante. Formados, fui para a aeronáutica e o Abuim para a marinha. Conversamos bastante quando ele esteve planejando a Faculdade de Medicina no Nordeste. Peço ao meu amigo, que sou eu, que me represente nesta solenidade. Assinado Antônio Márcio Junqueira Lisboa, honorário da nossa instituição. Senhor presidente, antes de fazer o meu pronunciamento, eu devo dizer duas coisas que a Lúcia lembra. Em primeiro lugar, nossas reuniões no apartamento da Visconde de Pirajá, onde estudamos juntos para a livre docência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ressalto que um dos examinadores foi o acadêmico Orlando Marques Vieira. Em segundo lugar, as festas de aniversário, já em Copacabana, e que Lúcia nos recebia com aquela fidalga acolhida. Passo agora, senhor presidente, ao meu pronunciamento. Certamente, eu poderia encontrar razões que justificam o alto privilégio e a subida à honra que me confere Vossa Excelência, senhor presidente, para homenagear um fraterno amigo, sendo impossível para mim dissociar a razão e a emoção que invade a alma, sendo meu espírito tocado neste momento por outro sentimento, que é o de profunda saudade. Esta, definida por Machado de Assis como o passar e o repassar das memórias. Assim, recordar é viver. E se há uma morte inconsolável, é a do esquecimento, no dizer de Afrânio Peixoto, ex-presidente da nossa casa. O eminente e saudoso acadêmico Pedro Sampaio, na homenagem póstuma ao ícone da obstetrícia Jorge de Rezende, ressaltou que nesta insígnia academia há dias de louvação, há horas de cultura e há momentos de emoção. Louvam-se os que tomaram o assento definitivo entre nós e choram-se os que desaparecem do nosso convívio. Não fosse este ciclo com poder de imortalidade, essa nossa casa não continuaria em revivescência constante e sempre florida, pois ela vive do amor dos que se foram para o amor dos que hão de vir. Minha senhora e meus senhores, família do professor Abuim, especialmente a queridíssima amiga Lúcia, e aproveito aqui para externar a minha Maria Rita pelo amor que ela tem a ela e também saudosamente ao nosso querido Abuim. Continuo dizendo que em Hernani Abuim tudo refletia a cultura, sendo ele proprietário de intelecção multifacetada, tendo obstinação em concretizar sempre as metas projetadas. Assim, participou ativamente de numerosos eventos, dando sempre um tom de sapiência, inteligência, vivacidade de raciocínio e brilhantismo.
Nascido em Juazeiro do Norte, Ceará, filho de João Vitorino, médico, e da senhora Branca Vitorino Abuim, doméstica, às quais rendo minha homenagem, ingressou no curso médico da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, onde foi monitor das disciplinas de anatomia e histologia, e também interno da clínica cirúrgica, graduando-se, como já foi dito, em 1950. Em 1951, ingressou, por concurso público, no quadro de médicos do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil, obtendo aprovação em primeiro lugar, serviço no qual, após brilhante carreira, atingiu o posto de vice-almirante, a mais alta patente que o médico pode alcançar. Lembro também que os nossos confrades, Rubem de Andrade Arruda e Murilo Cortes Drummond, também chegaram a esse posto. Em 1955, Abuim dirigiu a Divisão de Saúde da Base Naval de Salvador, onde criou o Serviço de Cirurgia Experimental. Posteriormente, ocupou a chefia de clínica cirúrgica e a vice-diretoria do Hospital Naval daquela cidade. Em 1957, dirigiu o Serviço de Cirurgia do Hospital Naval Nossa Senhora da Glória, onde atuei algumas vezes como cirurgião convidado, em nossa cidade, e representou o Serviço de Saúde da Marinha em congressos e conferências no país e no estrangeiro. Em 1980, assumiu a direção do Hospital Naval Marcílio Dias, onde criou a Escola de Saúde e o Instituto de Pesquisas, que se transformou em um dos centros mais avançados da medicina brasileira e mundial. Resumindo outros inúmeros títulos, cito os de livre docência e doutor pela Universidade do Brasil, hoje o FRJ, professor titular do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, professor adjunto de Técnica Operatória e Metodologia Científica da Escola de Medicina Souza Marques, membro titular emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular do Colégio Mundial de Cirurgia do Aparelho Digestivo e também do Colégio Americano de Cirurgiões. Publicou no Brasil e estrangeiro mais de 80 trabalhos científicos, 2 livros, 3 teses e 6 manuais, em colaboração com colegas da Marinha, da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio e da Escola de Medicina Souza Marques. Senhor presidente, Abuim iluminou a cadeira número 35 da secção de cirurgia da nossa academia desde 1983, sendo o aprimoramento e a atualização constantes suas principais preocupações. Permito-me citar Aristóteles, que nos ensina que a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. E pelo que acabo de relatar, podemos afirmar que em todas as instituições onde atuou, permanecem gravadas os cintilar de sua luz, o ardor do seu trabalho e o fulgor de sua inteligência. Pois já foi dito que existem 2 tipos de mortalidade, a da alma e a de uma obra realizada. Senhoras e senhores acadêmicos, querida Lúcia, familiares do professor Abuim, minhas senhoras e meus senhores, não poderia deixar de sublinhar neste momento a presença da nossa queridíssima Lúcia, que com sua beleza, simpatia, inteligência e amor
manteve-se sempre ao lado do nosso homenageado, pois o amor é a estrela desenhada no firmamento que pode ser avistada de qualquer parte, no dizer do saudoso e genial acadêmico Ivo Pitangui. E eu sou testemunho que Lúcia, com seu amor, sua ternura, sua bondade, seu sorriso e sua alegria, foi nos desertos da vida o oásis do coração de Hernani Abuin. E se ele aqui estivesse, certamente diria: Lúcia, você é a festa, o sol, a esperança do meu coração. E repetiria os versos imortalizados por Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Peço vênia neste momento, senhor presidente, para citar Dom Quixote, quando já moribundo respondeu à sua amada Dulcinea: Mi senhora, tu eres mi senhora, sempre lo fuiste e lo serás. Caríssimo presidente, o grande Aloísio de Castro, excelsa figura desta casa, saudando Lourenço Jorge, assim se expressou: pede-se sempre a um bom orador, longe disso de me considerar, como qualidade que ponha nas palavras a força do coração. É o que tentei fazer neste momento, pois aprendi com Victor Hugo que o espírito enriquece aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Permito-me novamente citar Machado de Assis, o qual nos ensina em Dom Casmurro que o louvor aos mortos é um modo de orar por eles. E eu, na hora do silêncio, emocionado, sinto o despertar da imensa saudade e, pondo-me de joelhos, reverencio a memória de Hernani Abuin, pois seu nome está conjugado à medicina, e esta é eterna como a dor da natureza. Assim disse o imortal Antônio Astragésilo ao receber e saudar Mário de Alencar na Academia Brasileira de Letras. Guardo comigo, portanto, imensa saudade, pois esta, na ótica de Richter, é o único paraíso do qual não podemos ser removidos. Para terminar, repito Paulo Leminski, o qual, ao se referir à amizade, exalta seus amigos e diz: meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa: presença, olhar e calor. Meus amigos, quando me dão a mão, deixam na minha a sua mão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. A Secretaria-Geral, a Diretoria da Academia Nacional de Medicina gostaria de registrar a entrada na sala do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, que está também aqui entre nós nesta sessão da saudade. E nós vamos agora ouvir o acadêmico Silvano Raia, que é o segundo acadêmico que foi escolhido pela diretoria para falar nesta solenidade em memória do acadêmico Hernani Abuin. Professor Silvano Raia, a palavra é sua. Estou sendo ouvido? Perfeitamente, Alô? perfeitamente, Silvano, perfeitamente. Visto e ouvido. Querida Lúcia, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores,
considero um privilégio a oportunidade de falar hoje sobre o saudoso acadêmico Vitorino Abuim da Silva. Fomos amigos por mais de 60 anos. Nos conhecemos quando, juntamente com Jomel Bruno de Mello, nós, recém-formados, e ele, segundo tenente, frequentávamos juntos o serviço do professor Edmundo Vasconcelos na segunda clínica cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Contava-nos com detalhes suas experiências na viagem que fizera ao redor do mundo, ainda cadete, no navio Escola da Marinha. Tinha trazido uma lembrança de cada porto, e de cada porto tinha uma história a contar. Brilhante, alegre e perspicaz, encantava a todos nós que o ouviam. Muitas coincidências nos aproximaram. Praticamente coetâneos, também ele, filho de médico, também ele, aluno do Colégio São Luís, eu em São Paulo, ele em Fortaleza. Ambos frequentamos a Faculdade de Medicina em nossos centros de origem. Ambos nos dedicamos a um embasamento adicional em anatomia, embriologia e anatomia patológica. Ambos, após a formatura, estagiamos no exterior. Ele, ainda jovem, frequentou a Spleen Clinic, em Boston, convivendo e aprendendo com os maiores cirurgiões americanos da época. Durante toda a sua vida acadêmica, dedicou-se com particular interesse ao tratamento cirúrgico da hipertensão portal causada pela esquistossomose mansônica, que naquela época afligia todo o Nordeste. E a cirurgia experimental. Sobre hipertensão portal, como já citado pelo presidente Quirino, publicou vários trabalhos aqui e no exterior. Em 1983, entrou para essa academia ocupando a cadeira 35. Mais tarde, em 92, minha admiração por ele fez com que eu convidasse para me receber também nessa academia. Naquela época, proferi um discurso que até hoje é lembrado e comentado entre nós. Analisando a carreira de Abuim como um todo, me chama a atenção uma característica dominante. Estimulado e apoiado pela sua amada esposa Lúcia, Hernani Abuim progrediu sempre. Nos diferentes meios em que exerceu sua atividade, caracterizou-se por um ímpeto de progresso e aperfeiçoamento. Para isso, procurou inspiração em centros no país e no exterior, enriquecendo-se culturalmente para melhor liderar os centros que criou e depois liderou. Sem dúvida, marcou uma época de progresso e de aperfeiçoamento no setor médico da Marinha. Em 1950, ingressou como primeiro tenente no Corpo da Saúde da Marinha, atingindo, como já foi dito, após brilhante carreira, o posto de vice-almirante, a mais alta patente a que um médico pode chegar na Marinha Brasileira. Dirigiu a Divisão de Saúde da Base Naval de Salvador, onde criou o Serviço de Cirurgia Experimental, tema que, como já disse, sempre mereceu sua atenção. Em 1980, assumiu a direção do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, aí criando a Escola de Saúde e o Instituto de Pesquisa, transformando-os em centros entre os mais avançados no país. Foi professor livre-docente de cirurgia geral pela Universidade do Rio de Janeiro, livre-docente em cirurgia do aparelho digestivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de técnica operatória em cirurgia experimental da Escola de Medicina Souza Marques e professor de cirurgia geral do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas. Nos encontrávamos frequentemente no Rio de Janeiro, em São Paulo e no exterior. Em Cambridge, frequentamos o serviço do professor Roy Cowan,
cirurgião pesquisador que abriu os horizontes ao transplante clínico de órgãos, iniciando o uso da ciclosporina, que permitiu tudo o que se fez desde então. Nos regozijamos juntos com a sobrevida de Hamlet, o primeiro suíno transplantado de fígado que sobreviveu por muitos meses. A Buin criou com Roy County laços de amizade que resultaram em um convite ao Brasil, aonde o recebeu no Hospital Naval do Rio de Janeiro. Até hoje, quando me encontro com Roy, recentemente agraciado com o título de Sir por Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, comentamos com saudade os momentos passados junto ao nosso saudoso e sempre querido Hernani Buin. Frequentou também o Hospital Saint-Antoine, em Paris, aonde conviveu com Jean Benamou, que lhe ensinou a metodologia dos estudos prospectivos clínicos. Juntos discutimos muito esse tema e ambos, cada um do seu lado, realizou alguns estudos desse tipo, pioneiros à época. Hernani Buin foi sempre o defensor do Nordeste, principalmente do Ceará, e a seu convite, visitei a Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, sua terra natal e do Padre Cícero. Aí, pude constatar o prestígio que desfrutava em todos os meios universitários e sociais. Compreende-se assim, porque no dia do seu falecimento, o prefeito daquela cidade decretou luto oficial por 3 dias, em memória do grande médico conterrâneo Hernani Buin. Infelizmente, nos últimos 15 anos, uma doença apagou sua mente, mas não sua presença entre nós. Durante esse período, todos seus amigos acompanhamos com admiração a dedicação ímpar e constante de sua esposa Lúcia, a quem hoje também reverencio. Meu sempre querido Buin, você continua entre nós. Muito obrigado. Amanhã completam-se exatamente 30 dias do falecimento do acadêmico Hernani Buin. E no dia seguinte ao dia do seu falecimento, a diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões solicitou ao ex-presidente daquela instituição, Orlando Marques Vieira, que escrevesse o necrológio a respeito de Hernani Buin. Orlando Marques Vieira, cirurgião geral como Hernani Buin, era um dos seus melhores amigos. Ele foi o escolhido pela diretoria da Academia Nacional de Medicina para ser o terceiro acadêmico a falar a respeito do nosso saudoso acadêmico Hernani Buin. Professor Orlando, a palavra está consigo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior. Nesse momento, quero agradecer o convite honroso que recebi para falar sobre o Hernani Buin na sua despedida, na sua saudade. Senhor secretário-geral, acadêmico Ricardo Cruz, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, familiares, esposa do professor Buin, Lúcia, amigos de Buin. Algumas palavras de saudade. Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso estimado membro titular, Hernani Buin, que por muitos anos esteve envolvido e ligado às atividades da Academia Nacional de Medicina. Nesta instituição, trabalhou ativamente e colaborou em diversas situações. Membro emérito também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Buin nasceu em 23 de janeiro de 1927, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará, local que se orgulhava de ser sua terra natal.
Juazeiro é terra de tradições, lendas e de muita literatura de cordel. Lá viveram pessoas conhecidas e até famosas. Padre Cícero, nascido em Crato, era pároco de Juazeiro do Norte. Até Lampião, por lá andou, e chegou a receber o título de capitão naquela cidade. Abuim foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Mudou-se para o Rio de Janeiro, antes passando por Fortaleza, onde ingressou na Faculdade de Medicina da UFRJ e concluiu o curso médico em 1950, como já foi dito. Escolheu a cirurgia geral como campo de preferência. Logo após terminar o curso médico, foi aprovado em concurso para o Serviço Médico da Marinha do Brasil, onde teve uma carreira brilhante, atingindo o posto de vice-almirante. Durante a sua estada na Marinha, fez a volta, a circunnavegação no navio escola da nossa Marinha de Guerra. Trabalhou no Hospital Central da Marinha e inaugurou o Hospital Naval Marcílio Dias, onde também trabalhou. Neste hospital, foi um dos criadores do Centro de Pesquisa e Cirurgia Experimental. Este centro teve grande produção científica. Fundou e dirigiu por anos, com grande dedicação, a Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Esta instituição contribuiu em muito para o desenvolvimento dos pós-graduados. Membro titular da Academia Nacional de Medicina. Tomou posse em 1983 e ocupou a cadeira 35, cujo patrono é José Thompson Mota. Deixou um extenso legado cultural e científico e grandes amigos. Sua esposa Lúcia, aqui presente, merece todos os louvores e o acompanhou com grande dedicação. Nossos sentimentos. Ao nos despedir, deixamos a nossa saudade e a homenagem a um excelente e dedicado médico e amigo. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Orlando Marques Vieira, pelas suas palavras. Nós ouvimos, então, o presidente acadêmico Pietro Novellino, o acadêmico Silvano Raia e o acadêmico Orlando Marques Vieira. E agora nós vamos ouvir o diretor atual do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Dr. Ricardo Cavalcante Ribeiro, nosso convidado. O professor Hernani Abuim tinha uma dedicação extraordinária ao Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Eu próprio, quando me formei em medicina no final dos anos 70, fiz inúmeros cursos que foram liderados pelo professor Hernani Abuim, quando ainda me dedicava à cirurgia geral, e lembro com muito carinho da dedicação que ele tinha por essa atividade didática na nossa cidade. Nós agradecemos a presença do Dr. Ricardo Cavalcante Ribeiro e dou a ele a palavra neste momento. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, excelentíssimo senhor secretário-geral Ricardo Cruz, excelentíssimos acadêmicos, senhores convidados, a Lúcia, figura constante na nossa vida durante todo esse período de conhecimento com o professor Abuim. Eu não sei se o vídeo está compartilhado, minha tela. Ricardo? Ricardo? Ainda não, Ricardo. Eu passei aqui, eu coloquei para compartilhar a tela, que eu estou com uma apresentação com alguns poucos slides aqui. Nós já havíamos testado, compartilhar tela, ok. Foi agora? Sim, Ricardo. Sim, tá professor, okay. Agora sim. Sim. Obrigado, eu sinto aqui uma honra muito grande estar entre os senhores e prestando essa homenagem a um mestre, professor, mentor e incentivador meu.
eu procurei aqui encontrar algo que sintetizasse a figura do professor Abuim. Encontrei essa frase que eu acho que sintetiza muito bem o espírito dele. Há poucos homens capazes de prestar homenagem ao sucesso de amigo sem qualquer tipo de inveja. E a minha trajetória como professor se deu no fim da sua carreira, quando ele foi para a reserva no Hospital Naval Marcílio Dias, ao qual, anteriormente, os professores já citaram aqui, em que ele atingiu o posto de vice-almirante e foi diretor de saúde da Marinha e promoveu grande avanço nessa instituição, colocando num protagonismo no cenário de ensino e no cenário de atendimento no Brasil nos anos 85 a 85. Então, nesse momento, em 87, 88, eu havia acabado cirurgia geral, conheci o professor Abuim na Santa Casa, na 23ª Enfermaria, local para onde ele voltou depois de muitos anos, com o motivo de sua reserva, e lá ele me convidou para começar a trabalhar com ele, eu havia terminado cirurgia geral, a trabalhar com ele no Instituto Carlos Chagas. Em 1986, ele toma posse do Instituto, substituindo o professor acadêmico Benjamin Albaglia. E o professor Benjamin Albaglia havia deixado um legado, que foi as salas onde é a sede atual do Instituto, mais um prédio na Mendes-Sá, e o professor Abuim promoveu uma coisa, ele promoveu uma reforma nessa sala e deixou esse auditório, naquela época, o que se tinha, naquele momento, um auditório que foi palco de muitos e muitos eventos, de incontáveis eventos. Aqui um evento eu estou colocando para ilustrar alguns pontos do Instituto, logo de partida da jornada Benjamin Albaglia, em que ele recebeu o ministro Borges da Silveira e o professor Albert Sabin. Aqui uma foto do professor Aloysio Salles e o professor Veronese também aqui presente nesse conclave. A plateia sempre grande nessas almofadas, nessas poltronas vermelhas, com pessoas aqui, inclusive na primeira fila, uma pessoa da vida inteira do professor, o professor Murilo Drummond, amigo dele, amigo pessoal, em que temos a honra de conviver até a presente data e ainda é membro da instituição. Uma foto memorável no gabinete, em que o professor sempre manteve esse gabinete muito organizado e tinha muito orgulho de receber as pessoas dentro desse gabinete, onde tínhamos reuniões aí, e que ele gostava muito desse espaço. Uma outra foto, abertura de cursos em 1988, onde o doutor Felizardo Penalva, presidente do CNPq, foi ao Instituto, e isso propiciou também a abertura de espaço para pesquisa, que era uma paixão do professor Abuim. E ele sempre manteve esse vínculo, procurando trazer e agregar pessoas que pudessem construir e ajudar na construção desse sonho maior dele, que era o Instituto Carlos Chagas. Aqui o outorga de título ao professor Jorge Rezende, em que ele recebe o título de honoris causa. A plateia, o professor Novelino ao fundo, o professor Gerson Cota Pereira, o professor Felício Falso, figuras constantes de uma trajetória e como colaboradores e incentivadores da instituição. Nos anos, nesse mesmo período, o professor foi convidado para a Faculdade Souza Marques, a qual eu fui aluno, e foi dividida a cadeira de cirurgia de técnica operatória em cirurgia experimental. A cadeira anteriormente foi ocupada pelo professor Saforte, passou para o professor Ernesto Maia Rimmer, e o professor Abuim, que era vidrado e sempre teve esse sonho também de rever aqui dentro da universidade uma cadeira de cirurgia experimental que ele já tinha criado anteriormente por 2 vezes na Marinha. Então, nesse serviço, ele falou, eu vou criar alguma coisa aqui diferente. E aí ele fala para o seu grupo o seguinte, ele repete o que ele fez na Marinha. Ele fala, Ricardo, se a gente pensa em cirurgia experimental, você tem que ir a São Paulo. O grupo tem que ir a São Paulo. Tem o meu amigo lá, que eu conheci na época do professor Edmundo Vasconcelos, o professor Silvano Raia. E eu tive o prazer de ir, naquela época, no serviço de cirurgia experimental do professor Silvano Raia, onde eu conheci o doutor Sérgio Mias,
em que facultou toda a parte de cirurgia experimental e permitiu, é claro que não tanto à altura dele, mas modestamente aqui no Rio de Janeiro, um laboratório dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade privada. Uma outra figura muito importante em São Paulo, o professor Saul Goldenberg, em que o professor Abuim travava grande amizade e que trouxe para cá a regional da Sociedade Brasileira de Pesquisa, Sobrad-PEC. Fizemos a regional, o professor eu participei dessa primeira gestão como fundador, e o professor como presidente, e o nosso grupo todo entusiasmado com pesquisa. Essa característica do professor é uma coisa constante, incentivo a todos nós que estávamos ao lado dele, independentemente de especialidade. Então, ele falava, navegava do fígado à cirurgia plástica, a minha especialidade, com o mesmo estímulo, com a mesma emoção, e sempre incentivando o nosso grupo. E isso frutificou. Frutificou de que maneira? Nos fóruns de pesquisa, onde era um grande palco nosso para a apresentação de trabalhos. Nós tivemos dentro do CBC, levando trabalhos e a produção, e de outros professores também que ele trazia. Ele pegava professores, alunos do professor Pitangui, alunos de outros serviços da cirurgia vascular, e levava, olha, vocês têm que vir para cá, dentro do laboratório da Souza Marques, e participar dos fóruns de pesquisa do professor Orlando Marques Vieira. Em diversas ocasiões também esteve conosco. Aqui um momento com o professor Aloysio Salles, um espaço que foi criado de pesquisa dentro do Instituto, porque a disciplina de pós-graduação ele levou para dentro do Instituto também. Como legado do Instituto, ele recebeu esse ambulatório da Medisai. Ele falava, olha, eu tenho que dar uma destinação a isso. Em 91, ele abre esse ambulatório, que é o primeiro modelo de clínica de família, de clínica da família. Fez a direção. Essa casa é uma casa que, posteriormente, agora, em tempos mais recentes, nós demos uma outra destinação, ela volta a funcionar e volta a ter protagonismo, e ele se orgulhava também muito desse espaço, aqui momentos da inauguração, onde ele recebendo as pessoas durante esse primeiro atendimento, e isso, com certeza, teve um impacto muito grande na formação futura das clínicas de saúde da família no Brasil. Um outro momento, o ministro da Saúde, mais uma vez, essa aproximação com o Ministério, com entidades de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, né? E com as universidades, em que ele trouxe para dentro do Instituto como parceiros e sendo extremamente generoso para com esses colegas e amigos dele, aos quais ele tinha convivência. Aqui a posse do professor Rinaldo Delamare, como honorário do Instituto, o professor Iparco, foi nosso vice-diretor durante muito tempo. Uma homenagem ao professor acadêmico Ivo Pitangui, que também era figura frequente dentro da instituição. A publicação da revista de Medicina e Cirurgia, ao qual me recordo muito bem, em que uma determinada operadora de saúde queria colaborar financeiramente. Ele falou, Ricardo, isso não entra. Essa revista nós publicamos aqui, eu não posso ter nenhum tipo de comprometimento, nenhum conflito de interesse, embora essa operadora não quisesse nada, queria simplesmente, pelo prestígio dele, publicar essa revista, e ele não aceitou na época. E funcionou, e ela foi indexada. Esse cuidado de manter a legalidade nos cursos, aonde o MEC reconhecia àquela altura, todos os cursos, aqui através da delegacia, e duas instituições sempre estiveram presentes dentro do Instituto Carlos Chagas. A Santa Casa, de onde o Instituto nasceu, na 18ª Enfermaria, e a Academia Nacional de Medicina, da qual muitos professores fizeram parte dessa história e ainda fazem parte da história da instituição e do convívio pessoal e admiração do professor para com eles. Então, eu coloquei alguns professores aqui, se mantêm ainda dentro da instituição, em homenagem a essa amizade de uma vida que o professor Abuim teve com todos eles.
um momento aqui do Instituto, um cinquentenário, onde foi comemorado na Academia Nacional de Medicina um cartaz de curso de 2011, e eu recebi essa difícil missão em 2016, substituir o professor, isso ainda como professor na atividade, o professor Novelino, aqui num programa que depois se tornou pioneiro na cidade, que é o PGSUS. O Instituto ele sempre esteve na vanguarda e emulando todas essas competências criadas aí, estimuladas e impulsionadas pelo professor Abuin, que falava: a sorte favorece o espírito bem preparado, parafraseando Louis Pasteur. Então, é uma vida. E, em 2017, eu resolvi, já na qualidade de diretor, criar a medalha Hernani Abuin, e nossa primeira homenageada não poderia deixar de ser a Lucinha, pessoa que me recebeu durante todos esses 30 e poucos anos como um filho na sua casa, como um filho do casal, e compartilhando em festas, em momentos festivos, e a Eliana Cota Pereira, que é outra grande amiga nossa de uma vida também e de um convívio. Então, eu deixo essa imagem em homenagem à Lúcia, ao professor Apuim, e essa cumplicidade, esse companheirismo, que, com certeza, foram fatores fundamentais nesse sucesso do nosso professor Abuin. Obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Ricardo Cavalcante, pela sua participação na Sessão da Saudade em memória do acadêmico Hernani Abuin. Eu passaria a palavra agora ao presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior, para que ele, então, inicie a abertura da palavra mais ampla aos todos os acadêmicos que estão aqui nos acompanhando e, obviamente, também aos familiares. Presidente, a palavra é sua. A Academia Nacional de Medicina não poderia ter escolhido melhores oradores, melhores acadêmicos para prestar essa justa e saudosa homenagem ao nosso acadêmico. E eu gostaria agora de abrir a palavra, permitindo que outros acadêmicos possam manifestar-se em relação à memória do acadêmico Abuin. A palavra está aberta, por favor. Podem fazer algum sinal para mim, que aqueles interessados... eu estou com um problema aqui na minha tela, não sei se tem algumas pessoas que já se inscreveram para falar aqui. Eu passo... Ricardo, eu estou com dificuldade de ver as pessoas todas aqui na minha tela agora. Eu tenho a impressão que o acadêmico José Galvão havia sinalizado que gostaria de falar. O primeiro vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico José Galvão, por favor. Está sem o som, Galvão, agora com o som. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Rubens Belfort, meus queridos e caros acadêmicos, nossos convidados, Ricardo Ribeiro, orador, representando muito bem o Instituto Carlos Chagas, e a minha queridíssima Lúcia Abuin, uma das pessoas, dentre meu convívio ao longo desses anos todos, que mais nos ensinou o que é o amor ao próximo, o amor a uma pessoa com quem conviveu anos e anos, em momentos, por vezes, difíceis, mas que ela, sobriamente, tranquilamente, levava com alegria, e o professor Abuin, mesmo não estando, como salientou o professor Silvano Raé, na sua última década e meia, com plena consciência de tudo que se passava, tinha a alegria de ver diariamente, com um cuidado muito especial, a querida Lúcia a conviver com amor e com alegria ao lado dele. Então, é um dia de saudade com relação
a um grande amigo que foi o professor Abuim. Será sempre, como diz o professor Pietro Novelino. Mas é, acima de tudo, uma homenagem a um exemplo de mulher, a minha querida Lúcia, com quem temos convivido ao longo desses anos todos. A sua alegria, Lúcia, fez que ele percebesse que, mesmo não consciente, ele tinha ao lado dele um amor e um carinho maravilhoso. Meus parabéns. Obrigado, acadêmico Galvão. Tem agora o acadêmico Gotchal e também o acadêmico José Carlos do Vale inscritos. Acadêmico Gotchal. Enquanto ele estava aqui, sumiu, talvez tenha perdido o sinal. Acadêmico José Carlos do Vale, por favor. Tchau, mas talvez tenha perdido o sinal aqui. Agora. Presidente, meu querido presidente Júnior, muito estimada e querida Lúcia Abuim, nós somos amigos há muitos anos. Eu gostaria de testemunhar, nos últimos 13 anos, desde que eu entrei na academia, o carinho, a amizade, o afeto que uniu Hernani Abuim e Lúcia à minha pessoa. Por algumas vezes eles estiveram aqui na minha casa jantando e eu, por inúmeras vezes, estive em casa deles comemorando aniversário, quer de Lúcia, quer de Abuim. A nossa amizade, eu e Abuim, ficou tão estreita, junto com o nosso ex-presidente Aloysio de Salles Fonseca, que nos últimos anos de vida do nosso presidente acadêmico, eu e Abuim íamos quase todos os sábados à tarde à residência do nosso presidente Aloysio de Salles visitá-lo. Eu, numa dupla função de médico e de amigo. E, por algumas vezes, o professor Aloysio de Salles, eu e o Abuim, saímos para almoçar, por muitas vezes. Durante os últimos anos de vida do professor Aloysio Salles, que me recebeu na Academia Nacional de Medicina, digo isso com maior orgulho, saímos da academia, eu, o Aloysio Salles e o Abuim, e levava primeiro o Abuim em casa e depois o professor Aloysio Salles, que morava no apartamento da Visconde de Pirajá. A Lúcia testemunha disse que por muitos fins de semana, por não sei quantas vezes, saímos o casal, eu e a minha ex-mulher, e ela com o Abuim. Olha, adorava vocês. Infelizmente, a doença que traiu o Abuim, traiu também, de certa forma, a nossa amizade, que até por recomendação da Lúcia, disse: José Carlos, não adianta você visitar o Abuim, ele não vai te reconhecer. Lúcia, isso foi um golpe tremendo para mim, que eu sei ser amigos dos meus amigos, como eu sou de você e fui do teu marido. É uma lacuna profunda que ficou na minha alma, eu não poder compartilhar os últimos momentos do Abuim. Mas quero exaltá-lo como uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. O Abuim é um homem extraordinário. Vejam bem, vou citar 2 exemplos. O Hospital Marcílio Dias, sem medo de errar, existe uma divisão naquele hospital magnífico, antes e depois de Abuim, de Hernani Abuim. O Abuim fez uma diferença tremenda nesse magnífico hospital. E vejam bem um segundo exemplo, o Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas. O Albagre foi um homem extraordinário, mas eu considero, até hoje, o Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas como um sinônimo de Hernani Abuim.
Ele foi extraordinário, projetou de uma forma extraordinária esse instituto que eu nunca pude imaginar. Abuin fez diferença em tudo que ele criou na vida e que ele se intrometeu. Haja vista a Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e ele, claramente, com a ajuda de outros, mas ele foi o elemento mais fundamental e decisivo naquela criação daquela universidade no interior do Ceará. Não foi à toa que a Lúcia nos mandou recentemente um documento da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Infelizmente, ele não está bem. Eu estou acompanhando e até... naquele município. De modo que, meus confrades, é muito triste perder um amigo como foi o Hernani Abuin. Lúcia, querida, que nós consigamos prosseguir com a nossa amizade pelo maior carinho e respeito como você. Se eu pudesse dizer, uma mulher símbolo da Academia Nacional de Medicina, de companheirismo, de persistência, até hoje prestigiando a nossa academia, é você, Lúcia, querida. Um beijo muito fraterno e de uma grande amizade que eu tenho por você. Muito obrigado, José Carlos do Vale, por expressar tão bem o sentimento que nós todos temos por ele. Eu quero passar a palavra agora ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva, e eu sei que a conexão do acadêmico Gottschall também está sendo estabelecida. Então, primeiro nós vamos ter o presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Presidente. Quem fala primeiro? Senhor presidente. Gottschall, por favor. Eu tenho a impressão que o presidente Jorge Alberto Costa Silva não se incomoda. Vamos aproveitar que a sua conexão agora está funcionando e bem. É só liberar o seu microfone, acadêmico Gottschall. Tá. Minha saudação, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, excelentíssimos acadêmicos e acadêmicos, especialmente a nossa querida Lúcia Abuin. Eu posso dizer a todos vocês que compartilho do mesmo sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, de admiração por esse grande homem, esse grande amigo que foi Hernani Abuin. Eu fui apresentado ao Abuin na minha campanha para a Academia Nacional de Medicina pelo meu saudoso amigo, padrinho, João Pedro Marques Pereira. A partir de então, nós desenvolvemos uma amizade muito sólida. E sempre nas minhas idas ao Rio de Janeiro, eu e a Elizabeth não deixávamos de encontrar o Abuin e a Lúcia. Durante todos esses anos, o Abuin me ensinou muito em termos de convívio humano, em termos de grandeza pessoal, em termos de patriotismo, em termos de conduta médica e de política médica também, porque nisso ele era um grande especialista. Como foi ressaltado aqui, as suas obras, tanto na Fundação Carlos Chagas, como nas universidades, e em todo o desenvolvimento da medicina, ligado à atividade civil e atividade militar na Marinha, o Abuin foi sempre um marco e um paradigma. Nesse sentido, ele foi um professor de todos nós, extremamente atuante na Academia Nacional de Medicina, era ouvido em todas as sessões e sempre com preleções esclarecedoras e incentivadoras. São palavras que repetem, de certa forma, tudo o que já foi dito sobre o Hernani Abuin, mas isso é uma unanimidade, porque a representatividade do Abuin termina ou começa nessas manifestações. Eu quero, em meu nome, em nome da Elizabeth,
expressar a nossa tristeza, mas, ao mesmo tempo, uma alegria por ter conhecido uma pessoa tão extraordinária. E, nos últimos anos, apesar de não poder mais privar da convivência do Aboim, nós tivemos também o consolo de muito acompanhar a Lúcia, uma amizade que perdura até hoje e que vai nos acompanhar por muito tempo. Eu poderia dizer assim, para finalizar, que um homem, para realizar-se, precisa ter algo que amar, algo que construir e algo que festejar. E o Aboim, em todos esses setores, foi um líder extraordinário. Ele teve a sua querida Lúcia para amar, ele fez realizações marcantes e perenes, e essas realizações nos enchem de alegria a ponto de continuarmos festejando e gozando das suas vivências por muito e muito tempo. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, a nossa expressão de admiração, amizade e profundo sentimento de saudade. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Carlos Gottschall, sempre brilhante. E muito bom vê-lo aqui em nossa sessão, tão bem acompanhado. Eu queria passar a palavra agora ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva, que também manifestou interesse em falar algumas palavras. Presidente. Acho que está sem som, Jorge. Eu tinha ligado o som, mas desligaram daí. Mas tá... senhor presidente Rubem Belfort Júnior, presidente Pietro Novelino, demais amigos acadêmicos, senhoras e senhores, não podia faltar este momento de dizer algumas palavras em homenagem a Hernani Abuim. E também Lúcia, que é difícil falar de Abuim sem a Lúcia. Eu acompanhei, tive o privilégio de acompanhar muitos anos a trajetória do nosso querido confrade, almirante Hernani Abuim, seja na parte dele militar, médico, militar, almirante, nos hospitais que dirigiu, no Serviço de Saúde da Marinha, que fez um trabalho impecável, no Instituto Carlos Chagas, onde eu fiz parte muitos anos também, e também na academia. Era um dos poucos que entraram antes de mim na academia, um dos 5 ou 6 que entraram antes. E foi um companheiro desde o início meu, pois também ele lutou muito para mim. Naquele momento, naquela época, eram muito disputadas as vagas na academia, eu estou falando de 1980, e tínhamos 11 candidatos. E aconteceu uma situação inédita, que houve um empate entre eu e mais acadêmico, Ivon, meu querido Ivon, e nós dois tivemos uma situação única, porque a eleição não pôde se dar no segundo turno, no mesmo dia. Foi transferido para uma semana depois, e 2 fatos históricos. Hernani Abuim teve um papel muito importante, como também o saudoso Fernando Pompeu e Sérgio Aguinaga, para fazer a composição, que estava tudo muito dividido, né? E, graças a isso, houve... Deolindo Couto teve um papel importante, junto com esse que eu mencionei, e acabou na eleição de Leitão para sócio, membro honorário da academia, hoje celebrando 100 anos, né?
por esses dias, e o Ivon para a próxima vaga que houvesse. E o acadêmico Abuin teve um papel muito, muito importante, porque ele tinha uma característica. Ele era realmente uma pessoa muito boa, muito amigo dos seus amigos. Ele era amigo de todo mundo, mas dos seus amigos mais ainda. E era muito leal. E entre os acadêmicos ele tinha uma idolatria, posso dizer assim, o Silvano Raia, que está aqui, eu estou vendo na minha frente, que acabou de falar também. Realmente ele falava muito de você, Silvano. Tinha um carinho, uma admiração, como nós todos temos, como eu tenho também essa admiração por você. Se eu tivesse que definir Hernani Abuin, eu roubaria o título de um livro de Baltasar Gracián, franco-espanhol, que escreveu L'Homme du Cœur, O Homem do Coração. Ele era um homem de coração. Ele gostava não somente das pessoas, mas gostava de tudo que fazia. Em tudo que Hernani Abuin fazia, ele colocava o coração à frente. E depois vinha o cérebro, depois vinha o resto. E tinha ao seu lado Lúcia, que também vi que está presente aí, mas sempre muito presente até o final, ao lado de Hernani Abuin. Teria muita coisa a dizer por Hernani Abuin, mas eu acho que tem momentos onde faltam as palavras diante da grandeza das pessoas. E quando as palavras nos faltam, a melhor homenagem que nós podemos prestar é, com silêncio, deixar que o coração possa transmitir todo o afeto e admiração que eu tinha por Abuin, Hernani Abuin e você, Lúcia. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Jorge Alberto Costa Silva, pelas magníficas palavras faladas através do coração e também da sua mente, trazendo tantas recordações bonitas. Que eu saiba, nós não temos mais acadêmicos inscritos e eu gostaria, então, de falar algumas palavras, sem pretensão de me igualar àqueles que falaram antes de mim, mas também deixar a minha homenagem às memórias que eu tenho do acadêmico Abuin. Acredito que ele também, além de tudo que foi falado, foi um símbolo da nacionalidade da Academia Nacional de Medicina. Cearense, carioca, nunca deixou de pensar no Brasil como um todo. E, sem dúvida, o envolvimento dele com a Marinha Brasileira serviu também para sedimentar esse interesse de maneira tão sólida. E eu me lembro, uma das primeiras vezes que conversei com ele, de sua preocupação com o Nordeste brasileiro. E comentando comigo a responsabilidade que São Paulo e Rio de Janeiro e todos tínhamos em tratar de fecundar o solo do Nordeste. A Faculdade de Medicina que ele criou, liderou tão bem, é um exemplo da sua visão nacional, que é também a visão da Academia Nacional de Medicina. É verdade, sim, que muitos dos membros dos acadêmicos vivem no Rio de Janeiro, a grande parte é mesmo nascida no sudeste do Brasil, mas, felizmente, em todos nós persiste essa ideia nacional da academia e do nosso envolvimento. O acadêmico Abuin, que nós hoje homenageamos nessa sessão de saudade, é um grande exemplo dessa preocupação, dessa obstinação para termos um país de maior equidade e que não deixemos nunca de pensar em áreas mais remotas. Dona Lúcia já foi tão bem comemorada aqui e representa muito bem toda a família do acadêmico Abuin.
Eu queria encerrar, então, dona Lúcia, em nome de todos, mais uma vez, expressando para a senhora a nossa admiração, o nosso carinho e também o nosso agradecimento simbólico por tudo que a senhora fez durante tanto tempo, de maneira tão boa, tão exemplar, para o nosso querido confrade. Eu sei que a senhora foi bem representada e, sem dúvida nenhuma, seu coração está sensibilizado. Mas é essa mesma a nossa ideia, que esses momentos, que as recordações gostosas sirvam sempre para diminuir um pouco da ausência. E a senhora sempre saiba que em cada um dos acadêmicos aqui presentes, a senhora tem quem lhe respeita e a admira. Muitíssimo obrigado. Bom, eu queria mais uma vez agradecer muito aos acadêmicos todos que se expressaram de maneira tão bem hoje. E no meu papel, então, de presidente, eu encerro essa sessão de saudade e convido a todos para a próxima sessão da Academia Nacional de Medicina na quinta-feira. Dona Lúcia fez um sinal com a mão. Não sei se Dona Lúcia quer falar algumas palavras. Eu gostaria de que todos os colegas dele soubessem da admiração que ele sempre teve por vocês todos, e eu queria dizer, do fundo do meu coração, obrigada pela gentileza e as palavras que todos tiveram com a Buin. É meu amor por mais de 50 anos e vai ficar no meu coração a vida toda. Muito obrigada a vocês todos e um abraço para todos. Um grande beijo para a senhora, Dona Lúcia. Está encerrada a sessão. Boa noite.